Perfeito. Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente iniciar a nossa programação. É uma programação feita pelo Arquivo Público Histórico da Fundação Pro Memória, para a edição da 7ª Semana Nacional de Arquivos, que é um evento feito pelo Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Esse ano, o tema dessa edição é Arquivos, Territórios de Vidas, e o arquivo da Fundação Pro Memória, ele preparou para a gente nessa discussão, nós vamos ver então sobre práticas em acervos, né, e educação patrimonial, e como nós podemos garantir essas melhorias, né, para a existência dos acervos e dos arquivos. Então, nós vamos ter uma palestra hoje, né, com um grande prazer, fazendo a abertura desse evento com o professor Millard, que está aqui, né, sobre a massiva produção digital dos dispositivos fotográficos que se tem hoje em dia. E depois, no decorrer da semana, também já fica aqui um convite a todos para continuarem, né, assistindo a programação. Nós vamos ter a escrita de si, né, como ela pode tecer conexões com os acervos e as práticas arquivísticas, e depois também uma roda de leitura para encerramento, onde a gente vai discutir não, nós vamos fazer leituras, né, de textos, e também as pessoas poderão trazer documentos, fotos, objetos pessoais para conversar um pouquinho com a gente sobre as suas histórias de vida, compartilhamento de histórias de vida. Bom, antes da gente iniciar, só os agradecimentos, né? Agradecimento à diretoria da Fundação Pro Memória de São Carlos, agradecimento a toda a equipe do arquivo, que também se empenhou, que também fez o pedido para que a gente tivesse essa discussão, viu, Milad, sobre fotografias digitais, esse seu acúmulo, né, como que a gente pode lidar com isso, com essa produção massiva digital. Agradecimento também aos estagiários, também ao setor aqui de divulgação, né, que nos ajudou muito, todos os envolvidos para que saísse esse evento. Bom, para falar, então, sobre um pouquinho de quem se inscreveu, só para a gente, né, só para a gente saber o alcance também, esse é um evento que ele alcança os profissionais de arquivo, de biblioteca e de museus, né? Nós temos, então, uma participação bastante grande aqui dos próprios funcionários da Fundação, de outras instituições de memória aqui de São Carlos e da região, né? E também, por causa da inscrição na página do Arquivo Nacional, nós tivemos alguns alcances também para fora, né? Então, nós temos a presença também de inscritos, de pessoas e profissionais do Museu da Imigração de Santos, Legal. da UNESCO, que é Centro Universitário do Espírito Santo, Bacana. além de também estudantes da UFSCar, de Ciências Sociais. Da UFSCar, nós sempre temos também a presença da BCO, que é a Biblioteca Comunitária, e também da Prefeitura, nós temos inscrição aqui da Unidade de Arquivo SMS da Prefeitura. Então, muito interessante, teve um alcance bastante interessante. Bom, e só para finalizar essa parte, né, dos interesses, a gente também teve um apoio de interesse de divulgação pela parte do IAL, que é o Instituto de Arquitetura da USP, aqui, porque eles também trazem bastante discussões sobre patrimônio, eles são bem ativos nessa área. Então, para a gente iniciar, é com grande prazer que a gente vai ouvir a palestra do Millard, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Um currículo maravilhoso. Millard Schiller é fotógrafo, educador e pesquisador, tem mestrado em artes visuais pela Visual Studies Workshop em Rochester,
Nova York. Depois, Millard, você corrija meu inglês, caso Pode for mandar. necessário. Não, não. Foi professor da Focus Escola de Fotografia, do Programa de Preservação Fotográfica da George Eastman House e da Escola de Fotografia e Gráfica de Rochester Institute of Technology. Hoje atua como gestor do acervo do Instituto Moreira Salles e leciona como professor adjunto no mestrado online de Museologia da Johns Hopkins University. Então é um grande prazer e hoje ele vai nos trazer uma pergunta aqui, que é o que estava, né, na chamada da palestra, quem fará a preservação da fotografia produzida na era digital. Milad, muito obrigada por ter aceito este convite e depois, se houver mais perguntas, a gente encaminha também por aqui. Muito obrigada. Maravilha. Aline, é um prazer receber esse convite de você pessoalmente e representando, né, o arquivo histórico em São Carlos. Com certeza eu fico contente e você pediu para fazer uma palestra que eu já fiz. Na verdade, não tinha sido traduzida, que foi bom, fiz uma versão em português e acabei incrementando com mais coisas. Então, eu venho da fotografia originalmente, mas eu estou muito envolvido, acho que aconteceu uma coisa interessante, eu acho que muito do que eu vou falar hoje é um pouco nessa guinada. A fotografia se transformou, obviamente, todo mundo sabe, na novidade, virou nativo digital, então a produção hoje é quase que inteiramente digital, e daí, curiosamente, porque é digital e são dados binários, tudo é digital, documentos, vídeos, tudo que a gente produz é digital. Então, a gente vai usar quase que a fotografia como uma desculpa, né? Quer dizer, como uma porta de entrada para discutir um assunto que, no fundo, expande, porque eu não tenho mais um tratamento só. No século XX, a gente era conservador de fotografia e podia até pensar em papel, mas não mexia em outras coisas, né? Não ia mexer em quadros, pintura, porque não é minha especialidade, não ia mexer em escultura, e são outras especialidades, ou em bens, patrimônio físico, prédios e coisas desse tipo, que eram outras especialidades. Mas com o advento digital, é quase como se tudo virou uma coisa só, tudo são dados. Então, claro que tem especificidade entre tem diferenças entre dados de sei lá, uma coisa tridimensional versus uma fotografia digital, mas no fundo eu estou lidando com os problemas semelhantes. Então, é importante ter um pouco antes de eu começar a palestra, entender um pouco isso, para a gente entender que, apesar de eu estar falando muito de fotografia, a gente vai estender isso também na nossa cabeça em relação a esse assunto maior, que, no fim, é a questão do digital mesmo. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou então encerrar aqui com o meu vídeo, acompanhando vocês, e agradeço também, Milad, pela disponibilização do link, né, que permitiu mais pessoas entrarem e mais gente, e mais tempo na Ótimo. palestra. Obrigada. Ótimo, ótimo. Eu tô planejando falar um pouco mais, entre 1 hora e pouquinho e 1 hora e meia, mas se tiver alguma pergunta que vocês quiserem fazer urgente, acho que isso tem que ser enviado para a Aline, ela me comunica por aqui pelo chat, e a gente pode ter conversas no meio, se tiver que parar e adicionar algum comentário, pode ser bom. Ou a gente deixa para o final, ok? Bom, vamos lá. Eu acho que é legal mostrar eu sempre gosto de fazer referência para essa imagem, que é a primeira imagem digital que a gente conhece, era de 1957. Ela foi produzida com o que a gente chamaria de um scanner cilíndrico. Gente, é uma geringonça. As imagens disso, assim, é uma estrutura que ocupa um quarto inteiro de maquinário para poder gerar essa imagem, que no fundo foi uma certa revolução. E ela é composta por 176 quadrados, ou que a gente poderia chamar hoje de pixel. Hoje a gente chama de pixel, na época não tinha esse nome. E é o filho
Walden, do Russell Kirsch, que fez esse projeto. É uma fotografia que ele tinha do filho e ele digitalizou essa fotografia. E a baixa resolução, se vocês olharem, a resolução muito ruim, tinha muito a ver com a dificuldade de armazenar na época, né, guardar dados. Isso era uma coisa muito problemática. Memória, espaço de guarda eram coisas caríssimas. Até a década de talvez 80, 90, ainda era muito caro guardar dados digitais. O que me interessa dessa imagem é que em 2010, o Russell Kirsch já faleceu, mas em 2010 ele faz um artigo dizendo que ele pede desculpas de ter feito um negócio meio rudimentar. Ele criou imagens como coisas quadradas e que isso era uma coisa meio primitiva até, né? Mas ele também dá uma chicoteada nas indústrias fotográficas, porque até hoje tudo que a gente produz são quadrados, são pixels, pequenos quadrados. Obviamente, a gente tem que ampliar muito a imagem digital para a gente conseguir ver esses quadrados, mas a nossa vida real não é assim, ela não é composta de mosaicos, né? Por menor que sejam. E eu acho que a pergunta é... um dia a gente pode ter um pixel que não é mais quadrado e talvez não seja mais pixel, talvez seja outra coisa e talvez não seja, inclusive, mais digital. Então, acho que isso abre um pouco essa discussão de que a gente está numa era, num movimento grande de transformações. Se alguém é um pouco mais velho, que passou pela década de 90 mexendo com digital, e todas as transformações da década de 90, começo de 2000, início da internet, todo esse período, os últimos 30 anos, foram de muitas revoluções e mudanças de como a gente faz tudo. Então, a tendência é ter mudanças nessa área. Então, nada que a gente faz é muito estático, é muito permanente. Acho que a palavra de sempre vigilante é uma coisa muito importante, porque é possível que tudo que a gente está produzindo hoje, com todas as câmeras digitais que estão produzindo imagens em pixel, e isso, de novo, vale para som, vale para vídeo, vale para documento, tudo que a gente está produzindo vai ter que ser convertido em algum momento para a próxima linguagem ou forma da gente produzir. Podem haver perdas até nesse processo, não sabemos, né? O CCD, que é o que faz nossas câmeras digitais, hoje tem uma tecnologia um pouco mais avançada, chamada CMOS, CMOS. Também é uma coisa razoavelmente antiga, 1984, né, que conseguiram fazer a possibilidade de produzir uma imagem que poderia ser projetada numa tela de televisão, poderia ser transmitida eletronicamente. Então, você tem um sinal eletrônico que vai virar, então, uma imagem projetada. É uma mudança da ideia da imagem químico-física, né? Quer dizer, relação de química, a revelação, uma coisa molhada, laboratórios, a ideia de processar filme para gerar uma imagem, era uma coisa mais instantânea. Então, isso é bastante interessante, esse início. E essa na verdade, a primeira câmera digital construída em 75, bem portátil, né, gente? Assim, é uma geringonça enorme. Ela demorava 23 segundos para produzir uma imagem. E vocês estão vendo aqui no canto superior direito uma fita cassete, que as imagens eram gravadas numa fita. Tá? E você podia gravar 30 imagens numa fita. E aqui você vê uma foto original com um aparelho aqui embaixo que estava conectado à televisão, transmitindo a imagem da fita para a televisão. Obviamente, quando os diretores da Kodak viram isso, né, quer dizer, não gerou nenhuma grande comoção, porque filme, até a década de 90, gerava tanto dinheiro para a Kodak, dizem que em torno de, para cada dólar gasto para produzir filme, 90 centavos era lucro. Então, 10 centavos era gasto para produzir filme, 90 centavos era lucro. Era uma fortuna. A Kodak e os outros fabricantes ganhavam rios de dinheiro, não estavam interessados necessariamente em investir numa coisa tão complexa nesse momento. Mas as coisas mudam.
No começo de 2000, né, 2001, aqui tem uma propaganda na revista da Smithsonian, que eu guardei, eu tenho esse original, eu achei... eu lembro vendo isso, eu estava fazendo muito filme, e já estava fazendo algumas coisas digitais, mas eu fotografava muito filme, e eu fiquei meio ofendido, né, com essa propaganda. Porque é tipo assim, filme, tipo, essa expressão em inglês é tipo, pô, cara, a era dos 1900 era divertido. Quer dizer, assim, você que faz filme lá você é altamente antiquado, né? Você é da era do 1900, né? Agora, em 2000, daí ele fala que a fotografia digital deu um pulo da infância para né, para ser adulto. E essa era uma máquina de resolução na faixa de 2 a 3 milhões de pixels, e era suficiente para fotógrafos amadores usarem e produzirem fotos pequenas com uma qualidade fotográfica. Parecia foto, tinha uma qualidade de fotografia. E aí a gente começa a ter uma mudança radical até de pessoas indo para essas máquinas pela novidade, obviamente a indústria vendendo esse novo, né, esse novo paradigma de tipo digital, da facilidade, da rapidez, etc., e filme sendo como uma coisa obsoleta. Teve uma outra propaganda também, eu estava em Rochester, Nova York, nesse período, uma propaganda de 2003, de uma loja chamada Radio Shack, que vendia coisas eletrônicas, fazia revelação de filme também, e fazem um trocadilho interessante entre fotoacabamento, né, que a gente fala em português, que em inglês chama photo finishing, né, que você leva o seu filme e faz acabamento, quer dizer, faz cópias, ampliações, né, para foto acabado, photo finished, acabou a foto. E você vê todos os filmes numa lata de lixo, as máquinas, os filmes todos jogados num grande, né, lata de lixo, e o texto aqui, bem pequenininho, por que confiar seus snapshots, suas fotos instantâneas para uma tecnologia velha, né? Um conceito assim, tipo, velho, horrível, de 140 anos. Veja o que há de novo em fotografia digital hoje no Radio Shack, né? Com certeza, fotos digitais feitas em 2003, eu acho que tem pouca gente que tem algo que sobreviveu dessa época. Os filmes estão aí, né? Acho que muita gente que fotografou filme em 2003 ainda tem esses negativos, né? Também, curiosamente, a própria empresa Radio Shack já não existe mais. Ela também faliu, saiu fora do mercado. Era um nome muito sólido até, espalhado em todos os lugares dos Estados Unidos tinha uma loja de Radio Shack, enfim. Então, mostra também essas mudanças, não só na economia, né, nos nomes, como também nessa relação. Esse é um gráfico interessante sobre essas mudanças, e vocês veem que, por exemplo, aqui, principalmente na virada do milênio, né, quando a gente vai da década de 90 até 2000, você tem uma queda bem instantânea, muito vertiginosa, de venda de máquinas fotográficas para filme, que acompanha também a queda de filme. Então, venda de máquina fotográfica de filme e filme fotográfico despencam em uma década para praticamente sumir, né? Hoje é quase impossível comprar uma máquina nova. Acho que tem pouquíssimos fabricantes que ainda fabricam máquinas novas em filme. E tem um mercado ainda com filme sendo produzido, mas não é o que era antes de 2000. E aí a gente vê uma mudança em câmeras digitais, quer dizer, 95, 97, 99 começa esse boom de câmeras digitais e elas ultrapassam a venda de câmeras de filme. E chega aqui em 2007 e começam a despencar, né, a venda de câmeras digitais. Esse gráfico não continua, mas esse gráfico também de câmeras digitais vai despencar quase ao zero, comparado com o boom de celulares. Hoje, eu estava vendo uma estatística ontem, acho que já tem uma previsão de mais ou menos 90% das pessoas que
que só conhecem fotografia via celular. Não tem experiência de fotografia com máquina fotográfica, digital ou não digital. A experiência é celular. E a gente tem números altíssimos no mundo, em todos os países, inclusive os menos desenvolvidos, de quantidade de pessoas com smartphone. Então, o acesso à produção é muito grande hoje. Não chega a 100%, mas é enorme comparado com o alcance que a fotografia tinha, né? Que era uma coisa mais elitista, vamos supor. Você tinha que pagar, tem que comprar o filme, tinha que pagar a revelação, tinha todos os custos que não tornavam extremamente acessível para fotografar, como no digital hoje as pessoas, de alguma forma, têm a sensação de que não tem custo, apesar de pagarem conta de celular e conta de outras coisas, por exemplo, de redes sociais, muitas vezes, para manter, isso também é um custo. Mas acho que é legal pensar um pouco sobre essa questão da fotografia, né? O que está acontecendo com a fotografia. Grant Romer foi, durante muito tempo, a pessoa que criou o programa de conservação fotográfica em Rochester, é um conservador de fotografia bastante renomado, uma das pessoas que começou essa profissão, né? Junto com outras pessoas, inclusive, mas uma pessoa importante. E ele fala num texto que ele fez para o Getty, acho que desculpa que a data não está aqui, se não me engano é 2007, por aí. Ele fala, vou ler aqui, a ampliação e a difusão da definição de fotografia são resultados diretos da evolução da imagem eletrônica. Os defensores do progresso ressaltam que a tecnologia fotográfica sempre passou por transformações, isso é verdade, né? Desde sua introdução comercial em 1839. Tivemos muitas mudanças. Um processo tem cedido lugar ao outro, repetidamente. O que estamos vivenciando agora, dizem eles, ele não se coloca, né, como a pessoa defensora do progresso nesse texto. É apenas o encerramento de mais um capítulo na história da fotografia. No entanto, vale considerar que esse pode ser o último capítulo do livro. Então, é como se a gente estivesse fechando um livro e começando outro. Continua sendo fotografia, mas é quase como se é uma outra coisa. É curioso também, Sebastião Salgado, um fotógrafo importante brasileiro, em 2016, diz numa entrevista à France Press, fotografia não é uma imagem. Estamos em um processo de eliminação da fotografia. Hoje temos imagens, mas não fotografias. Ele continua, a fotografia precisa se materializar, precisa ser impressa, vista, tocada, uma coisa que a gente perdeu na nossa era atual. A gente não tem mais essa relação física, de forma geral, algumas pessoas imprimem ainda, mas de forma geral a gente não tem mais essa relação física de fazer isso. Um ano depois, ele muda de opinião e fala, agora mais do que nunca, a fotografia tem um longo futuro pela frente. Então, são essas questões que deixam a gente um pouco na dúvida sobre o que significa realmente pensar a fotografia. E eu acho que isso aplica também para muitas coisas que a gente vai discutir na era digital. A gente tem muitos nomes que a gente pode dizer. É uma imagem eletrônica, isso é verdade. É uma imagem digital, ela é produzida digitalmente. É uma infoimagem, porque são informações, dados digitais. É uma fotografia digital. Em francês, usa essa expressão numérique, porque é quase como se numérique de números. É uma fotografia baseada em números, de verdade. Ela é baseada em números, ela é baseada em dados binários que vão virar dados. Se você olhar, por exemplo, a gente falou nos pixels, nos quadradinhos, se a gente ampliar e olhar cada pixel, nada mais é do que uma série de números, então, que representam cores. A luminância, né? Claro, escuro, etc. É tudo número, é matemática. Então, é uma fotografia baseada em cálculos matemáticos, em algoritmos. É uma imagem binária, mesma coisa em português. É uma fotografia computacional. Ela é gerada por sistemas. Cada vez mais a gente está vendo isso. Hoje é tão real isso que você pode entrar em vários aplicativos na internet, como a DALL-E, por exemplo, e escrever um texto, agora são serviços pagos, e eles vão pegar tudo que eles já absorveram de dados na internet, de imagens, tudo que é coisa, e vão gerar uma imagem criada
por algoritmo, por sistema de inteligência artificial. Então, isso é fotografia computacional, né? Quer dizer, não é criado por uma pessoa, um autor. O autor é um sistema, né? A gente pode chamar de imagem, a gente pode chamar de picture. É interessante, não tem tradução muito para isso em português, né? Porque em inglês tem image e picture, né? E a gente fala muitas vezes, deixa eu tirar um picture, deixa eu tirar uma fotografia. Mas tem uma diferença entre picture e photograph em inglês também. Então, eu deixei essa palavra aqui porque também é uma forma de pensar a fotografia, que é quase como se fosse um instante, né? Deixa eu tirar um instante, que não é só do conceito de fotografia. Curiosamente, Grant Romer tem uma versão bastante interessante, que até ele se surpreendeu, onde ele fala que fotografia, aqui tem um erro de português, é um registro de energia radiante feita em um momento do tempo, em um tipo de superfície por alguma reação química ou física. Se vocês forem analisar esse conceito, ele inclui absolutamente tudo. A fotografia digital é uma fotografia. Ela é feita com energia radiante, nesse caso, luz. Ela é feita em algum momento no tempo e numa superfície. A superfície é um sensor, né, composta de fotodiodos. E a reação não é química, mas é física, né? Tem uma mudança elétrica que acontece, que é uma reação física. E ele vai dizer outras coisas sobre fotografia. Não precisa ser feito com o espectro visível da luz. Pode ser feito com radiação UV ou infravermelho. A gente tem muita imagem sendo produzida com UV, com infravermelho, que não é feito com a luz que a gente chama de a parte visível desse espectro. Então, isso também é fotografia. Não precisa ser feitos com uma objetiva ou câmera. Alguns de vocês devem ter feito fotogramas né, quando você põe uma folha em cima e gera uma imagem, né, com algum material sensível à luz. Não precisa ter uma câmera. Não tem que ser semelhante a qualquer objeto ou cena. Ela pode produzir uma imagem que não é necessariamente uma representação da realidade. Não tem que ser permanente, porque muitas vezes ela não dura muito, e não precisa ser baseada em prata, que é o que a gente pensa normalmente na fotografia de filmes preto e branco e coloridos, é baseada em prata. Toda fotografia do século XX, de forma geral, é baseada em prata. Então, é um conceito curioso, né, que abre porta para incluir a fotografia digital como uma das mudanças, que, no fundo, tem uma coisa muito importante que a gente vai discutir, né? Quer dizer, a fotografia sempre foi sobre tecnologia, mas sempre foram mudanças tecnológicas. A óptica mudou, a física, a química, as ciências dos materiais, a manufatura, a indústria, todas as tecnologias eletrônicas digitais de captura, processamento e armazenamento, é tudo sobre tecnologia. E isso gera ferramentas, aqui você vê uma ideia rápida de uma primeira câmera até um celular, são ferramentas que a gente usa para produzir imagens, e processos aqui. Isso aqui é um atlas do Instituto de Permanência de Imagem, que chama Graphic Atlas, que é bastante interessante, que tem todos os processos, todos não, porque foram muitos, mas tem a maioria dos processos importantes do século XIX e XX, preto e branco e colorido, como um gráfico para você poder entender que períodos que foram usados esses processos, que técnicas, e a gente tem muitos processos usando técnicas diferentes, tanto em cor como em preto e branco, enfim, também baseado em tecnologia. E, no fundo, eu acho que o que interessa para a gente pensar é que acho que todo mundo concorda que algo tenha se transformado, mas o que não mudou é que, como uma sociedade, como uma cultura, a gente continua produzindo o que a gente pode chamar de fotografia ou imagem, e nesse sentido talvez não seja tão importante a definição mais. Acho que, como o próprio Grant coloca, eu acho que se a gente aceita que, culturalmente, a gente continua fazendo, através de outros aparatos tecnológicos, a mesma coisa que se fazia em 1900, em 1840, a gente continua fazendo esse registro, de alguma forma, através de alguma tecnologia, em alguma superfície, produzindo algum resultado visual. Então, acho que isso é curioso a gente pensar. E
o que eu coloco aqui, muitas vezes, assim, que a gente ainda está vivendo uma fase de transição, apesar de que o digital está tão à nossa volta que não dá para a gente negar que ele está presente, que ele existe, que a gente tem que cuidar dele, mas é quase como, no caso de conservadores de fotografia, e eu vejo isso muito em pessoas trabalhando em arquivos, trabalhando em qualquer lugar, em museus, né, trabalhando com coleções, onde você tem um misto de material analógico, ou físico, né, e material digital, um pouco esse embate, porque são mundos muito distintos, no fundo. Apesar de serem, né, se a gente falar da fotografia, a imagem, ainda assim é muito distinto, uma imagem analógica produzida por técnicas né, do século, enfim, pré-digital, né, que a gente chamava só de fotografia, não tinha um conceito de fotografia analógica, era fotografia. Depois virou fotografia digital. Então, isso aqui é uma imagem de um livro que eu gosto, que é um livro infantil do Dr. Seuss, é de 53, onde duas pessoas estão caminhando no deserto e elas se encontram e ficam discutindo. Você está na minha frente, não, eu estava aqui primeiro, não, você, não, você sai, não, eu estava aqui, você que tem que sair da minha frente. Então, essa eterna discussão que aparentemente não leva a nada, porque nenhum dos dois sai do lugar, ou se altera para desviar da rota, e no final do livro você tem uma cidade toda que se construiu ao redor e chama, eles são Zax, esses bichos, e aqui é o Zax Bypass, quer dizer, construir uma ponte para passar por cima deles, porque eles estão cristalizados nessa discussão, talvez até do passado, enquanto o mundo vai andando, a roda está girando e tudo está acontecendo. Então, a ideia aqui é que a gente tem que estar realmente atento ao que está acontecendo, né, ao nosso redor e tomar cuidado. Infelizmente, isso acho que é real, as mudanças são tão rápidas que elas acabam atropelando a gente de alguma forma, né? Elas atropelam nas próprias universidades. As universidades não estão preparadas para discutir isso, né, de uma forma muito presente. Isso dificulta, porque a formação de novos profissionais muitas vezes não envolve essa discussão. Tá? Bom, então eu coloco aqui uma comparação, especificamente falando de um conservador fotográfico, pensando na fotografia, e eu elenquei algumas coisas, não é uma lista completa, mas o que alguém que cuida de fotografia faria? Então, do lado esquerdo, se a gente pensa, eu chamei de fotografia, isso é fotografia antes do digital, né? Eu não coloquei analógica aqui, porque ela não chamava assim, né? De novo, como eu já falei. Então, a gente tem originais de câmera, negativos ou positivos diretos, os slides, né, que a gente fazia. Negativo pode ser preto e branco, colorido, enfim. A gente tem a saída dos originais de câmera. Então, a gente pegava esse negativo e mandava fazer uma ampliação. E, eventualmente, podia fazer outras coisas, né? Podia imprimir em vários outros lugares, enfim, não só em papel, né? E daí a gente vai preservar, se a gente está num arquivo ou no museu, que a gente está preservando esses originais de câmera, esses negativos, esses slides, e, eventualmente, também cópias ou ampliações que foram feitas desses originais. A gente também está preservando esse material. Das técnicas que foram realizadas na época, gelatina e prata ou albumina, se for uma obra de começo do século XX, né, 1900 e pouquinho, poderia ter uma cópia em albumina ou ainda outros materiais metálicos, como ferrótipo, poderia ser do século XIX. Na fotografia digital, também é muito parecido, porque a gente tem os originais de câmera. Então, nesse caso, estou incluindo câmera como celular ou máquina digital, tanto faz que os dois são câmeras, têm o mesmo princípio, e essas câmeras vão gerar arquivos digitais, tá certo? A gente não tem mais o conceito de negativo, eu sempre acho que seria interessante trabalhar com pessoas jovens porque não vão ter noção, não sabem o que é um negativo, né? O que significa. Realmente não faz muito sentido você ter uma máquina que produz uma coisa inversa ao que é, né? Enfim, mas a câmera digital não faz isso.
A gente tem a saída dos originais de câmera digital, então a gente pode fazer impressões, que aqui não são ampliações, mas a gente imprime isso, né? E também gerar outros objetos, e a gente pode gerar derivados digitais. Uma derivada é um arquivo diferente, menor, muitas vezes menor, ou pode ser maior, ou pode ser diferente, mas é um arquivo que deriva de um original de câmera, um original digital. Então, se a gente pode gerar um arquivo pequeno para colocar na internet, por exemplo, ou mandar por e-mail para alguém, enfim, são derivados digitais. O que a gente vai preservar a longo prazo? Os arquivos digitais das câmeras, derivadas, que foram geradas depois, e quaisquer impressões ou outros objetos que a gente gerou a partir da imagem digital, né? Isso seria o que a gente teria basicamente na fotografia digital. Então, um conservador fotográfico, e eu coloquei entre aspas, objetos, porque isso tem acontecido muito ainda fora do Brasil, principalmente e no Brasil, que quem estuda conservação trabalha com objetos. A gente não tem uma formação ainda muito forte ou crescente em pensar a conservação de dados digitais, pensar num conservador que cuida de objetos que envolvem algum tipo de questão digital, né? A gente não tem essa formação. Então, normalmente, a formação é voltado para pensar que a gente cuida de objetos, coisas físicas, né? Então, obviamente, na fotografia, tudo está sendo cuidado por um fotógrafo, que são todos objetos, são coisas que eu toco com a minha mão. E na fotografia digital, o que eu vou cuidar? Das impressões. Quer dizer, as impressões são feitas e são objetos, eu posso cuidar disso. A gente vê muito conservador cuidando de impressão feita de processo digital, que muitas vezes, curiosamente, pela própria definição do GRAM, podem nem ser fotografias. Então, quando você pega um papel e você põe tinta numa impressora jato de tinta e imprime uma imagem que é digital e é fotográfica, nesse processo, você tem uma relação final de tinta sobre papel. Não tem a ver com luz, não tem a ver com superfície fotossensível. A gente entende isso como uma fotografia, porque ela parece uma fotografia, mas a construção dela é diferente. Ela poderia ser cuidada, por exemplo, por um conservador de papel, né? Mas curiosamente, os fotógrafos, os conservadores de fotografia tendem a achar que aquilo é uma fotografia, eles vão cuidar disso. O que é uma certa contradição, mas enfim. Mas não querem saber dos arquivos digitais. Não estão preocupados com esses arquivos, os derivados, porque isso é muito complexo. Não é objeto, é informação. E é quase que isso, alguém que trabalha com cuidar de informação que deve cuidar disso. Qual que é a minha proposta? Que o conservador fotográfico emergente, quer dizer, quem está entrando na profissão hoje, tem que pensar de uma forma mais ampla. Tem que pensar que eu tenho que cuidar de todo o ciclo de cadeia de produção do que está envolvido na fotografia. Então, eu não vou cuidar só de objetos, eu vou cuidar de dados. E daí agora eu vou cuidar também dos arquivos digitais, das derivadas, e tudo que foi gerado como impressões disso. E aí, se a gente pensar, então, o que significa esse conservador, é uma pessoa que está lidando agora com tudo que é histórico e tudo que é contemporâneo. Está cuidando de negativos, positivos e arquivos digitais, derivados digitais, ampliações vindo de técnicas digitais, e as derivadas vindo disso também, né? Parece um pouco... tem que ter um aprendizado nisso, isso que a gente vai entender, que não é uma coisa super simples ou fácil da gente pensar. Então, basicamente, eu gosto... Isso aqui é um jogo, eu nem sei se chegou muito no Brasil, mas é um jogo nos Estados Unidos que as pessoas brincam, você vai girando e vai te dar uma cor, e você tem que botar o pé ou a mão nessa cor, e o jogo chama Twister, que você fica totalmente torto, né, desconfigurado para conseguir tocar essas cores. E às vezes eu me sinto assim.
né, totalmente desconfigurado, porque é tanta coisa para tudo que é lado. Então, são muitas oportunidades, muitos desafios e muitos riscos, porque a gente não consegue fazer tudo, porque é muita informação. E daí você começa a pensar, será que eu estou no caminho certo? Né? Porque, de forma geral, é quase como se você não consegue fazer nenhum nem o outro direito. Então, acho que isso é uma questão, né? Como é que a gente faz? Porém, se a gente for ser um arquivista, ou alguém que trabalhando em biblioteca, ou alguém trabalhando no museu, ou, enfim, e a gente for só trabalhar com os objetos, a gente vai ser um profissional do século XX, não do século XXI. A gente não vai lidar com nada produzido no século XXI. Então, acho que essa é uma questão importante, né? Como a gente vai lidar com isso? Porque a enxurrada de material vindo do século XXI não vai parar. Então, se a gente não começar a pensar nisso, ou a gente abre mão e deixa novos profissionais chegarem para fazer isso, ou a gente também entra nesse processo e começa a pensar sobre isso junto com novos profissionais também, claro. Eu acho que a ideia é que a gente está pensando que existe um grande ecossistema e a ideia é que a gente possa conectar com outras pessoas. Não quer dizer aqui, nessa imagem, que o conservador de fotografias faria tudo isso, de forma alguma, mas é que o conservador de fotografias, ou qualquer conservador, ou qualquer arquivista, etc., estaria conectado com conversas e relações e projetos e programas com a questão de armazenamento de objetos, com a questão de armazenamento de dados digitais. Estaria conversando com um arquivista e um arquivista digital, ou alguém que faça as duas coisas, estaria conectado com políticas e missões da instituição, estaria conectado com um programa de preservação digital, com a tecnologia de informação e comunicação da instituição, que também vai estar ligado a desenvolver muitas dessas áreas. Pode ter um programa de digitalização, porque muita coisa que a gente tem nos nossos acervos vão ser objetos físicos, que na ideia hoje que a gente quer que as pessoas tenham acesso, colocar online representa uma grande mudança, né? De você dar acessibilidade. Então, a ideia de colocar online significa isso aqui é acesso e difusão, que é um conceito muito importante. Não adianta ter um monte de coisa guardada e ninguém sabe o que a gente tem, ninguém acessa, vira quase que um arquivo morto, né? Como a gente usa essa palavra que é até pejorativa, né? Em relação ao conceito de arquivo, a gente não quer que nossos arquivos sejam assim, né? A gente quer que eles sirvam, as pessoas queiram entender. A história é muito importante que a gente preserva os documentos que nós temos. Esse é um documento interessante e eu queria só frisar aqui que eles falam de 5 passos para a preservação a longo prazo, né? Que é uma forma resumida, eu já vou mostrar uma forma um pouco mais ampliada na sequência. Usar formatos de arquivos sustentáveis, né? Quer dizer, isso acho que é geral para tudo, né? Então, tem alguns arquivos que são, por exemplo, proprietários, né? Vou dar um exemplo. Photoshop tem um arquivo chamado PSD, que pertence a Photoshop. Se você salva um arquivo em PSD, você precisa abrir no Photoshop. Se você não tiver Photoshop mais, ou se o mundo não tiver mais Photoshop, alguém teria que escrever alguma coisa para converter isso. Se não tiver, você não vai conseguir abrir esse arquivo, né? Porque ele vai depender daquela ferramenta que é proprietária, que tem uma chave que o fabricante tinha e não disponibilizou. Então, isso é um arquivo que não é sustentável a longo prazo, tá certo? Ele corre o risco de sofrer, de virar obsoleto e não conseguir mais ser aberto. A gente tem casos e casos de arquivos de começo de 2000, a Kodak tinha um arquivo chamado Foto CD, teve uma época, não sei se isso vingou no Brasil, eu não estava no Brasil nessa época, que a Kodak, você mandava revelar o filme, na 1900, no final de 90, né? Mandava revelar o filme e vinha junto um CD com todos os arquivos digitais. Você recebia o negativo de volta, cópias e um CD com arquivo digital. Era legal, porque você podia botar o CD no computador, pegar aqueles arquivos e mandar para alguém por e-mail, né? Já dava para fazer isso.
Isso podia ter os arquivos também para mostrar no computador, para alguém, enfim. Então, esse formato era proprietário da Kodak, chamado .pcd, Photo CD. Né? Esse formato é totalmente obsoleto. Então, se a gente tiver um CD hoje com esse formato, tem, tipo, que eu saiba, um programa só que abre isso hoje. Então, a gente teria que abrir isso logo, se o CD ainda estiver vivo, né, assim, se funcionar, e converter para um formato mais sustentável, mais amigável, que a gente possa usar. A gente tem que organizar nossos dados digitais e principalmente inserir metadados que vão descrever o que é, senão a gente não acha, não descobre, não consegue acessar, catalogar, se a gente não tiver metadados, uma parte muito importante, né, dessa descrição. É basicamente uma catalogação, no fim, né? Eu tenho que pensar em backups, formas de guardar. Aqui eu não vou entrar muito nesse assunto, mas se nas perguntas tiverem, eu posso entrar um pouco mais. E pensar em migração. Né? A migração de dados é, por exemplo, o caso que eu acabei de falar, de migrar fotos CD, esses arquivos .pcd, para um arquivo novo. Isso é migração de dados. Se a gente tiver que migrar tudo que a gente tem de pixel para nova tecnologia, vai ter que ter uma migração de dados também. Eu tenho que ficar verificando esse arquivo, os meus backups, eu tenho que estar fazendo processo de contínuo para verificar a integridade. Então, isso é para garantir que está tudo ok, né? E eles falam nesse livro, que eu achei interessante, imprimir material selecionado, editado. Não é, por favor, em hipótese alguma, imprimir tudo em formato analógico para preservar, tá? Não é isso que a gente está propondo. Mas, no caso de fotografia, isso é viável. No caso de som, não, né? No caso de vídeo, também não consigo imprimir as cenas de vídeo, seria uma loucura remontar isso. Mas no caso de fotografia, a gente tem a possibilidade de fazer impressão em processos até razoavelmente permanentes, e seria importante fazer uma seleção, né, das coisas mais importantes e pensar também na possibilidade de imprimir. Quais são os desafios? Né? Eu acho que é legal pensar um pouco o que significa, né? Guardar objetos e guardar dados. Aqui eu fiz essa imagem acho que em 2009, 2008, e aqui tem do lado esquerdo uma caixa cheia de fotografias de 1940, 50, tem muita coisa do meu avô. Esses são negativos que ele fez, acho que em 40, quando ele fazia curso de fotografia na faculdade, e eles estão aqui. Eles estão amarelados, o papel está amarelado, mas eles estão visíveis, estão em bom estado. Aqui são dados que eu guardava em um monte de dispositivos digitais. Eu não tenho nada disso mais, tá certo? Eu já tirei tudo que estava aqui, mas você vê que isso aqui não tem nem 15 anos, tá certo? E se eu tivesse isso ainda numa caixa e tivesse que pegar isso hoje e abrir, conectar e tentar recuperar dados, a chance de salvar dados seria bem complexa. A começar pelo disquete, talvez eu nem tivesse um leitor de disquete. Teria que arrumar um, né? Conseguir achar um leitor de disquete. E essas imagens que estão em CD, é possível que o CD nem esteja com erros e não consiga mais ler os dados, mesma coisa com os HDs, pode acontecer também. Então, eu tenho um problema de poder conectar, reconhecer aquele dispositivo no meu computador, num sistema operacional novo, que, né, isso já faz 15 anos, e poder ter o dispositivo funcionando, são questões. O treinamento para fazer isso e ferramentas são muito distintos. O que eu preciso para cuidar disso à esquerda são ferramentas manuais, né, de acesso, que são diferentes das ferramentas que eu preciso para cuidar do que está à direita. A fragilidade dos dados e mudanças constantes é uma questão importante. O que é mais frágil aqui? Né? A esquerda ou a direita? E eu já tive em vários lugares que as pessoas entendem que o que é mais antigo é mais frágil. E de fato, essa caixa de fotografia, se eu deixar do jeito que está, sem fazer absolutamente nada, provavelmente vai estar muito parecido assim daqui a 100 anos, com pouca mudança. O que está à direita é extremamente frágil. Eu não preciso de nem 10 ou 20 anos para talvez não acessar mais nada do que está aqui, em termos de informação. Então, assim, esse conceito de fragilidade é complexo, porque é um dilema da urgência, eu chamei aqui,
Porque a gente já tem o problema de cuidar do nosso... Eu estou falando do Brasil, mas do mundo, de forma geral, a gente já tem um problema de um passivo de muito material físico, né, que a gente tem que cuidar nos acervos, que não está embalado direito, não está processado, não está catalogado, não está digitalizado para acesso, enfim. E, de repente, eu tenho uma urgência maior ainda, que é cuidado que está sendo produzido digitalmente. A gente tem o dilema do custo e também da sustentabilidade a longo prazo. Desculpa, gente. Não. Então, a gente tem que conseguir definir o que vai ser preservado. Né? Eu gosto só de mostrar esse gráfico, porque ele é curioso, para dar um sentido de volume. Ele foi produzido por Huntington, esse gráfico em cinza, e ele mostra, por exemplo, desde o começo da fotografia, 39, né, até ele come bastante tempo aqui, mas estima-se, né, mais ou menos, que daguerreótipos foram feitos 3 milhões, mais ou menos. É uma estimativa, né, pelos estudos, enfim, de quantos fotógrafos, etc. E depois os outros processos foram sendo maiores. Mas, quando a gente tem em 1900, a Kodak cria uma máquina, aquela famosa, acho que muita gente já ouviu, se aperta o botão, a gente faz o resto, fica muito mais fácil das pessoas a fotografarem, e aí você começa a ter um aumento de fotografia. Na década de 70, começa a ter máquinas japonesas, 70, 80, mais baratas, e começa a dar um boom de fotografia amadora, né? E isso vai subindo. Em 2000, a gente tem um aumento enorme, né? Um pico, que é dado pela fotografia digital, e em 2010, por aqui, a gente tem um pico quase que uma linha reta para cima, que é o advento da fotografia feita por aparato digital. Isso não é só fotografia, é vídeo também, né? A gente vai ter isso. Mas, hoje, né, então, se imagina, a gente está produzindo 1,7 trilhões, essa é a estimativa, tá? De imagens por ano. Tá? É um número incalculável. Nenhum ser humano consegue ver 1,7 trilhões de imagens. Mas isso é todo ano. Então, a gente já tinha, em 2018, 5 trilhões e vai adicionando, né? Já passou quase, né, 5 anos já dessa época. Com certeza, a gente já está batendo, daqui a pouco, 10 trilhões de imagens produzidas da nossa cultura atual. Sistemas de inteligência artificial conseguem processar isso e ver isso. Nós não. A gente não consegue. Eu não vou mostrar o cálculo aqui, mas um dia vocês podem fazer o cálculo. Se você vê uma foto por segundo, você demora mais ou menos 300 mil anos para ver 1,7 trilhões de fotografias. 300 mil anos, né? Uma pessoa vendo uma foto por segundo, 8 horas por dia, 11 meses por ano. Então, é um número surreal, né? Eu acho que um bom exemplo, eu gosto dessas duas imagens de comparação. É claro, a gente sabe que a maioria do que a gente produz é lixo. Acho que todo mundo sabe disso. A gente produz muita coisa que é totalmente efêmero, né? Você tira foto de um livro que você quer lembrar depois, porque você quer procurar para ler, ou você tira foto de uma receita, porque você precisa lembrar como é. Então, a gente usa a fotografia, mudou muito o nosso conceito, a gente usa como uma ferramenta, às vezes, de anotação, e isso está misturado com fotos que a gente realmente gostaria de guardar. Então, é quase como um lixão. O lixão tem tesouros perdidos aí no meio, mas onde que estão? Né? Então, esse é um lixão lá em Nova York, na década de 50, fotografado por um dos primeiros ambientalistas, que foi o lixão que foi desativado, que era um lixão enorme fora da cidade de Nova York. E o Eric Cassos, que é um artista holandês, fez uma exposição em 2014 chamada 24 Horas em Fotos, e aqui ele imprimiu 350 mil fotografias, que na época era o que era feito de upload no Flickr em 24 horas. Então, tinha 350 mil fotos sendo carregadas no Flickr em 2014. Hoje, esses números são muito maiores. E ele imprimiu para a gente ter uma ideia o que são 350 mil fotos. E você caminha por esse espaço com essas pilhas de fotografias,
e você começa a ter uma ideia mais visual. Imagina o que seria 1,7 trilhões de fotografias, né? O custo para produzir isso e o volume, né? Isso é uma coisa assim estratosférica. Então a gente às vezes não tem o sentido, né, real dessa produção e a escala, que é uma escala além do humano, né? O ser humano não tem como dimensionar essa escala de produção. Eu, numa conversa com Grant Romer anos atrás, eu falei sobre a gente estava conversando sobre essa questão e ele me mostrou, eu achei bárbaro isso, no dicionário de fotografia do Jordan Wall, que é de 1904, eu acho que é, não, primeira edição de 1902, né? Ele fala sobre esmaecimento. Isso era um problema na fotografia, porque alguns processos iam sumindo, né? Eles não eram muito permanentes, as pessoas ficavam preocupadas, queriam permanência. E aí ele fala aqui, eu vou traduzir, esmaecimento, o pior de todos os males para qual boas ou para qual negativos bons ou interessantes e cópias estão sujeitos, quer dizer, negativos estão sujeitos, cópias estão sujeitos, e muitas vezes boas ou interessantes. Mas, em outros casos, um benefício para a humanidade. Então, ele já entendia, em 1904, que muita coisa tinha que sumir, porque era um excesso de produção. Imagina agora, né? Então, a gente entende isso, que muita coisa é efêmera. Mas onde ficam as coisas que não são efêmeras, né? Que a gente quer guardar? Como que a gente faz esse trabalho de garantir que o que é importante, que precisa ser preservado, no meio disso tudo, consiga ser selecionado? Aqui tem a evolução da fotografia, né? Um daguerreótipo, uma pose, uma boa, depois filme em rolo, que tem 12 poses, 6 boas, depois o filme menor, 35, com 36 poses, com 6 boas, e daí um cartão digital com 3.000 fotos e 6 boas. Então, é um pouco isso, acho que é legal, esse é o italiano Gabriele Chiesa, que fez esse desenho, essa montagem, e é legal que ele é uma crítica, né? Quer dizer, assim, não necessariamente esse aumento de produção significa que tem uma melhora, um aumento na qualidade, ou na originalidade, ou a importância do que a gente produz, tá? Uma outra psicóloga, chamada Lenda Henkel, faz um estudo interessante, onde ela basicamente diz que a gente fotografa para esquecer, né? E é interessante, é um pouco verdade. Se você a nossa relação com imagens é muito efêmera, né? A gente vê coisas na internet, vê coisas de tudo que é lugar, por mídias sociais, e garanto que a gente não consiga lembrar nem o que a gente viu, sei lá, uma semana atrás. A gente não tem mais esse conceito. Ela fez uma experiência interessante, levando 2 grupos de alunos para um museu. Uns não eram para fotografar, eles levavam livro de anotação e era para observar. Aliás, desculpa, eles eram para observar só, não levaram nada, só para observar tudo que estava no museu. E os que foram com máquina fotografaram livremente o que tinha no museu. Depois de uma semana, ela passa um trabalho para fazer na sala de aula, onde os alunos tinham que descrever o que viram no museu. Os que fotografaram não tinham noção, não lembravam nada que tinham visto. Invariavelmente, quase todas as pessoas não conseguiam descrever nada, era muito, muito geral. E os que foram sem câmera e presenciaram esse evento no museu tinham muito para falar de vários objetos. Então, ela começa a pensar um pouco sobre essa ideia. É um pouco o que a gente pensa. Ninguém lembra mais o número de celular de ninguém, todo mundo sabe disso, porque está numa base no nosso celular. O dia que a gente perder isso, a gente não consegue falar com ninguém, muitas vezes, pessoas próximas, porque a gente só tem o número por ali. Então, são relações novas que a gente tem e a gente tem que pensar o que tem que ser preservado. Aqui tem a revista Globo fez umas matérias super interessantes, né? Vou mostrar 3 rapidamente, que acho que mostra um pouco onde a gente está vivendo. A Camila, que é essa mulher à direita, é do Nordeste. Ela nasceu no Nordeste de uma família pobre. Ela nunca
ela não tem fotografia dela, porque os pais não tinham acesso à fotografia, era caro, eles não tinham dinheiro para isso. E, obviamente, eles também não tinham máquina, filme, para né, fotografar e mandar revelar para fazer fotos, e não tinham dinheiro para pagar o fotógrafo para fazer fotos da família. Então, ela não tem fotos dela. E agora ela tem duas crianças e ela tem um celular e ela fotografa de monte essas duas crianças. A gente não vai repetir essa mesma história, porque a hora que essas crianças crescerem, onde vão estar essas fotografias desse celular? Né? Onde vão estar preservadas? Né? Talvez, se ela publicou nas redes sociais, talvez vão estar enterradas lá em algum lugar, né? Possivelmente, se as redes sociais estiverem vivas ainda, funcionando, né? Então, a gente acaba tendo risco de ter produção, mas não ter a preservação dessa produção. Aqui é um caso semelhante. A Rose Benites, do lado direito, está fotografando sua avó, Teresa Martins, que é 78, que é uma xamã guarani, que nunca tinha sido fotografada. E ela está sendo fotografada pela neta. Né? E a neta está aprendendo a fotografar e a neta está produzindo essa imagem. Não sou eu, um fotógrafo de fora que está lá produzindo. Então, é uma documentação interessante, né, de pensar isso. Agora, onde que a Rose Benites vai guardar isso? Onde essa imagem vai parar? Né? Ela corre risco de se perder. Isso é uma documentação que importa para a gente preservar. Acho que são coisas interessantes. Há um aumento muito grande de custo para cuidar de dados versus cuidar de objetos. Aqui são dois exemplos. De um lado esquerdo, uma guarda de objetos físicos, né? Documentos. Do lado direito, uma guarda digital. Do lado esquerdo, uma área boa, climatizada, com controle de temperatura e umidade relativa, que garante a esses documentos muita longevidade. E a gente quase chama isso, sem ser pejorativo, mas usa a expressão em inglês de armazenar, store and ignore, armazenar e ignorar. Não é que ignorar no sentido de que eu não preciso me preocupar, olhar tal, mas eu não preciso ter alguém olhando esses documentos todo dia, abrindo pasta para ver se eles continuam em bom estado. Eu sei, pelas estatísticas e tudo que a gente já estudou, já construiu de tabelas, que esses documentos vão ter uma longa longevidade, talvez 100, 200 anos, sem nenhuma alteração, em bom estado, com essa temperatura e com esse ambiente. Eu preciso controlar a temperatura ambiente, qualidade do ar, são várias coisas que eu preciso controlar nesse ambiente, mas, de forma geral, é uma guarda muito estática, no sentido de que não é dinâmico. Do lado direito, eu tenho servidores com HDs, que é extremamente dinâmico. Eu preciso ter alguém controlando isso, eu vou ter HDs pifando diariamente, que precisam ser trocados, de milhares de HDs que estão aqui. Então, é uma questão muito menos estática e muito mais dinâmica. Esse servidor inteiro tem um limite de vida útil, talvez 7 anos, talvez ele tenha que ser totalmente substituído nesse prazo para algo mais avançado em termos de tecnologia. Então, assim, isso é muito mais dinâmico. A gente tem 2 documentos importantes que estão em português, vocês podem procurar. Acho que o primeiro é uma leitura, acho que é que obrigatória, muito interessante sobre essa questão, de 2008. O segundo é um pouco mais específico para a área de audiovisual mesmo. Mas a gente está falando da diferença de custo e esses 2 documentos colocam que a diferença é brutal. Né? A diferença de guarda pode ser 10 vezes mais caro. Especificamente para filme, que está sendo discutido, é o grupo de Hollywood, dos grandes estúdios, o grupo do Oscar, o Conselho de Ciência e Tecnologia do Oscar, que produziu esse documento, ele mostra a diferença de guarda de filme em película num acervo e a guarda de dados digitais num servidor de dados. A diferença é brutal, é muito mais caro. E eu acho que isso é um problema, né? Porque isso é o dilema digital, por isso que o nome, né? O que a gente faz, entendeu? A gente já não consegue guardar objetos, né? Já não consegue recursos para guardar nossos próprios objetos e os dados digitais. Cadê o dinheiro para guardar isso? E é importante entender, acho que até hoje não teve um estudo tão aprofundado sobre isso, mas existe uma clareza no meio de que
além de ser custos mais altos, eles são sempre renováveis. Então, eles não são assim, você constrói uma área climatizada, você mantém as máquinas, elas podem durar 10, 15 anos, e daí talvez você tenha que trocar algumas máquinas, etc. Mas é um custo mais lento. No digital, não, né? É uma coisa muito mais constante. Agora, quando a gente pensa em preservar fotografias nativo digitais, ou nato digitais, no fundo é sobre a preservação de dados digitais. E é um processo de gerenciamento contínuo, né? A gente vai trabalhar continuamente. Eu gosto desse texto de um inglês que é uma pessoa importante na área de preservação digital, que ele fala num livro, que depois ele fala no curso, mas está num livro, a preservação digital é algo muito fácil de fazer, desde que você possa ter dinheiro para sempre. Então, claro, é um trocadilho, a gente precisa de muito mais do que dinheiro, né? Não é só dinheiro, precisa de gente, precisa de políticas, né? Implementadas, mas vai precisar de dinheiro. Então, eu acho que ele coloca isso porque, às vezes, as pessoas acham que é só boa vontade, mas não é, não. A gente precisa de boa vontade, precisa de gente, precisa de políticas, precisa de estudo, mas precisa de dinheiro. A produção de imagens, ela se democratizou, né? Então, se a gente fala hoje que, ah, eu acho que no Brasil, eu não vi as últimas estatísticas, mas é altíssimo o número. A gente tem, acho que batendo 80% das pessoas no Brasil têm smartphone, ou 70 e pouco, é um número muito alto, né? Então, essas pessoas têm acesso a um computador, né, de certa forma. Elas estão produzindo imagens e vídeos e textos e estão colocando isso em diversos lugares. Então, as pessoas podem produzir suas próprias imagens. Eu não preciso... A história da fotografia, ela tem seu viés. Era sempre homem europeu visitando a África, para o continente africano, para documentar como aquilo era, visitar a Ásia, o homem americano, o homem branco, sempre alguém, muitos homens, depois mulheres, mas principalmente pessoas que tinham acesso à tecnologia e o conhecimento. Então, tinha um viés muito elitista, e daí essas pessoas saíam para descobrir, né, entre aspas, né, outras culturas e mostrar essas culturas do seu ponto de vista. E a gente sabe dos problemas, né? A gente fala muito de decolonização hoje, né? Da ideia do colonialismo envolvido nisso, né? Da gente ver o outro, né? E da importância da gente rever esses conceitos, né? Da importância de você, da própria pessoa se ver e poder se descrever, e poder se documentar, e poder entender o que ela é e como ela é. Então, essa questão é muito evidente hoje, porque eu não preciso necessariamente de um fotógrafo para ir fazer essa documentação, ela já é feita diariamente. A gente tem muitas pessoas em tudo que é lugar produzindo essa documentação. Eu acho que parte disso seria muito importante preservar, porque narram essas histórias da perspectiva do agente, e é tudo produzido de forma digital. O problema é que guardar isso não se democratizou, né? Produzir isso se democratizou. Guardar, e aqui eu escrevo, cuidar de dados digitais requer não só conhecimento, mas também uma necessidade constante de recursos humanos e financeiros, quer dizer, pessoas mesmo, né? Que saibam, possam entender o que estão fazendo, e dinheiro, mão de obra especializada e um processo contínuo de compra de equipamento e atualizações para que isso aconteça. Então, eu não posso comprar sei lá, de forma muito simples aqui, não posso comprar um disco rígido, externo, por exemplo, eu já tenho que ter mais de uma cópia, tem que ter 3. Não é só comprar um. Eles têm limite de vida. Eles podem durar 5 anos, talvez, um pouco mais, mas já com 5 anos de idade, ou talvez de 3 a 5, eles já podem começar a ter problemas e eu já tenho que pensar em comprar novos, disco rígido, por exemplo, para guardar. Então, assim, tem um trabalho constante desse cuidado. O que acontece é que YouTube, Facebook, Instagram, entre todos os outros, eu chamei aqui de, entre aspas, de repositórios digitais, porque na verdade eles não são,
eles acabam sendo o lugar que as pessoas guardam tudo que produzem, né? Tem, acho que, dois problemas graves aí. Primeiro, as redes sociais acabam, né, destroem a sua imagem, comprime, joga informação fora. Eles têm que fazer isso o menor possível, né? Inclusive, por exemplo, os celulares hoje podem ter até GPS, onde a foto foi feita. Eles jogam tudo isso fora. Muda o nome do arquivo. Enfim, dá uma distorção de cor, tudo fica diferente. Então, eles fazem isso porque interessa a eles ter milhões de arquivos, mas muito pequenos, não na qualidade que você pode estar carregando. Então, além de guardar um arquivo de uma qualidade muito inferior, e às vezes 10, 20 vezes menor, gente, muito menor, não são lugares que garantem que estão guardando, não tem nenhum contrato. E se você olhar, é interessante ver, ninguém lê, né, normalmente, aquelas letrinhas pequenas, mas todos os dados que a gente tem de todas as empresas usam expressões do tipo: faremos o nosso melhor esforço para guardar seus dados digitais. Meio isso, né? A gente não é responsável, mas a gente faz o melhor trabalho possível. Se acontecer alguma desgraça, não deu, né? Infelizmente, o nosso trabalho não, né, isso escapou. A gente fez o melhor, né, mas aquilo lá não deu. Então, não tem nenhuma obrigação de guardar seus dados. Você não paga, em maior parte dos serviços, você não está pagando para guardar as coisas lá. E eles também, além de usar seus dados, além dos seus dados serem também raspados, usados por grandes redes de inteligência artificial, não tem nenhuma garantia de que isso vai ser preservado. E a gente também sabe que, apesar de a gente levantar de manhã e achar que a internet sempre existiu e sempre vai existir, e que YouTube, Facebook, Instagram, entre mil outros, são nomes renomados que vão existir para sempre, isso não vai acontecer. A gente vai ter muita mudança com o passar dos anos, né? Pode ter migração entre esses programas, podem ter perda, podem sumir. É muito frágil tudo. A própria internet é frágil. Ela corre o risco também, ela é muito conectada, e se quebrar um elo, pode, né, ter perda de chegar até a gente. E a gente tem muitas imagens digitais que estão no que a gente chama de dark data, né, que são dados invisíveis. Então, você pode produzir coisas e guardar no seu computador e ninguém vê, e isso é uma coisa que só você sabe que tem, e no fim, se o computador for roubado, enfim, depende de você, eles podem nunca mais ser recuperados. Ninguém vai lá e busca e pega e não vai... eles, de certa forma, não existem, né? Por isso que chamam de dados invisíveis ou dados escuros, né? São dados que são obscurecidos, na verdade, né? Seria talvez uma palavra melhor. Então, acho que aqui é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso, né? Mas é só para pensar que quem vai cuidar do quê, né? Nisso tudo que a gente está falando. Então, eu coloquei algumas possibilidades aqui, né? Setor público, né? Acho que a gente tem setores públicos fazendo esse trabalho, uns até bem, né? Que são organizações federais, estaduais, municipais, arquivos, bibliotecas e museus, universidades públicas, fazendo projetos de garantir, por exemplo, tem muita universidade garantindo a preservação de todos os dados científicos, todas as teses, né, de mestrado, doutorado, sendo muito bem preservadas, com os dados usados para as teses, para poder servir de ferramentas para futuros pesquisadores. Então, o setor público tem um papel importante, muito importante, de fazer essa guarda. Nem sempre o setor público faz isso. Talvez seja também o nosso papel, a gente fala muito sobre isso, de exigir como cidadãos e como quem vai votar, né, também, de que tenham pessoas que queiram fomentar o setor público para assumir essa responsabilidade. É muito comum
em vários países que o setor público tem um papel importante nisso, porque requer gente e requer dinheiro, e o setor público teria essa capacidade. O setor privado também tem tido um papel importante, mas muitas vezes limitado, né? São institutos, fundações, museus privados, casas de cultura e também universidades privadas. Podem ter um papel também importante de pensar nessa preservação. Tem no terceiro setor, né, ONGs, OCIPs, associações, coletivos podem fazer esse trabalho. Começa a ficar mais fraco, né, o elo. É de cima para baixo, né, gente? Vai ficar mais difícil coletivos terem, às vezes, os recursos. E indivíduos, o cada um por si, é, no fundo, a pior das hipóteses, né? Porque aí é tipo, cada um tem que se virar por conta para fazer isso, e aí depende, de fato, de cada um ter os recursos para pensar isso, o conhecimento, e isso torna a questão cada vez mais elitista, né? Que aqueles que vão ter recursos e conhecimento vão conseguir preservar o que produzem, os que não têm, não vão conseguir. Então, acho que isso é uma questão importante que a gente pensa também nessa questão de preservação, né, do que vai ficar. A gente precisa pensar em políticas e ações, e eu coloco aqui uma coisa que, infelizmente, acontece bastante, né? A gente tem, esse é um artista americano chamado Steven Hansen, que fez essa paródia aqui sobre uma política chamada, era da era do presidente Reagan. Ele criou um conceito chamado Trickle-Down Economics. E a ideia do trickle-down é gotejamento. E a ideia era simples. Você gera pessoas com muita riqueza, e essas pessoas com muita riqueza vão criar muitos empregos e distribuir a renda. A gente sabe que isso não aconteceu, né? Quer dizer, as pessoas com muita riqueza estão aplicando na bolsa e sendo mais ricos ainda, e esse dinheiro não está chegando embaixo. Então, e essa é uma crítica justamente do Steven Hansen, que a gente tem na camada superior a pessoa na água, com um pouco de água transbordando e caindo numa camada inferior, e uma gota chegando na camada de baixo. Eu acho que temos que pensar sobre isso, porque muitas vezes, quando a gente tem políticas de governo ou de instituições que são abrangentes, que todo mundo fala, é importante fazer isso, não sei o quê, acaba acontecendo muitas vezes em comitês lá em cima, e até chegar no indivíduo, acaba chegando quase nada, né? Então, assim, pensando em implantação de ações e programas, já é limitado, e pensando a nível individual, de fluxo de trabalho, implantação de usuário individual, etc., chega muito pouco. Então, há necessidade de um projeto muito grande de educação, de formação, para a gente conseguir também pensar que a gente pode construir de baixo para cima, né? Então, acho que em 2003, duas mulheres importantes que estão ativas ainda até hoje nessa área de preservação e preservação digital, colocaram em 2003 5 estágios, e acho que é legal pensar isso ainda, que acho que é válido. Primeiro, reconhecer que isso é uma questão local. Local significa, não é problema do diretor do museu, não é problema do governador, não é problema do presidente ou do ministro ou sei lá quem. É um problema meu. Eu posso atuar no trabalho que eu estou fazendo, eu posso pensar nisso. E eu posso agir, eu posso criar um projeto baseado no meu conhecimento, na minha instituição, que pode melhorar o que eu já tenho. Eu posso fazer uma coisa que é mais interessante e mais seguro do que eu tinha antes. Se isso funcionar, eu posso consolidar isso. Isso pode virar um programa, eu posso conseguir recursos para manter isso. Se isso funcionar, eu posso institucionalizar isso, vira parte da instituição, vira uma coisa maior. E se isso funcionar, eu consigo externalizar, trocar com outras instituições. É claro que não estou propondo aqui que a responsabilidade é do indivíduo para isso acontecer. A gente tem que ter ações e políticas a nível de cima que vem de cima para baixo. E tem que construir de baixo para cima. Então, eu acho que é uma coisa de achar esse equilíbrio
da gente batalhar por políticas de governo para ter despesas nessa área e de entender a importância disso. Mas a gente não pode ficar esperando que isso vai vir de cima. A gente tem que também pressionar por baixo para isso acontecer. E para dar uma finalizada aqui, a gente tem algumas coisas que eu estou apontando. Espera um pouquinho que eu passei o slide aqui. Eu estou mostrando, é um exemplo super básico, não é... eu só estou mostrando algumas coisas de produção nato digital no Brasil que eu acho que tem que ser salvo, tá certo? Eu acho que merece ser salvo. Eu acho que a gente poderia fazer uma lista com milhares de casos, tá certo? Então, aqui não é uma lista, obviamente, exclusiva, é só para a gente ter uma ideia. O Instituto Socioambiental tem uma produção de pelo menos 2 décadas de digital, não só de vídeo, mas de fotografia, e muito disso hoje está sendo produzido, eu diria que a maioria hoje está sendo produzido pelas próprias comunidades, os povos indígenas, que têm acesso hoje a câmeras digitais e filme, e estão gerando fotografias da sua própria vida e trajetória e filmes. Então, isso para mim é uma documentação que não pode ser perdida, entendeu? A gente tem que conseguir preservar isso, porque também é algo muito inédito, porque no início, na produção de filme, eram os antropólogos, os sociólogos, os pesquisadores que iam nas aldeias e faziam as fotografias. Então, é uma reversão muito grande, né? Eu acho que é uma questão até de importância, né? De como a gente vê esses povos, e acho que isso é um exemplo do que deveria ser preservado. Esse é outro exemplo, um coletivo de fotografia que produziu fotos por 10 anos em São Paulo, ficou até conhecido, né, a CIA de Foto, pelo trabalho arrojado, diferente. Eles também entraram na área de galerias e exposições, e eles fecharam, eles se dissolveram, os indivíduos continuam trabalhando, mas o trabalho da CIA de Foto hoje está em fitas LTO, que se alguém não souber, é uma fita que a gente guarda dados, é uma fita magnética, que é uma fita legal de guardar, só que essa fita 4, ela é totalmente obsoleta, a gente está na versão 9 já. Então, se alguém não pegar isso e copiar e preservar, isso vai sumir. O dia que alguém achar essa fita, já não vai conseguir abrir e provavelmente os dados não vão tá corruptos lá. Eles já perderam todos os HDs como backup não estão abrindo mais e já foram destruídos porque não tinha como acessar e recuperar, e restam essas fitas como esse material. Então, isso é um exemplo da urgência, né? Porque é diferente da caixa de sapatos. Se tudo isso estivesse em negativo, guardado, pode esperar mais 10 anos, 20, ainda dá para chegar lá e salvar o material. Mas aqui não, né? Eu corro o risco de perder. O mesmo caso do Alexandre Severo, que foi um fotógrafo foi uma perda muito grande de fotografia, porque era uma pessoa muito ativa e com uma produção super interessante, e ele morreu num acidente aéreo que teve com o Eduardo Campos, né, aqui em São Paulo. Ele, infelizmente, estava fotografando o Eduardo Campos e faleceu nesse acidente. Ele tem uma intensa produção, que a última vez que eu soube está copiada em 2 HDs. Quem está cuidando desses HDs? A pessoa tem condição de gerenciar isso, de guardar? Esses 2 HDs vão pifar eventualmente. Pode pifar um, depois pifa o outro, e daí não tem mais como acessar esse material se perdeu. Vai ficar só o que teve na internet, como aqui é uma imagem da internet, em baixa resolução, a gente vai ter resquícios pingados aqui e ali. Então, isso é um exemplo da gente pensar da fragilidade da produção, e isso em tudo, né, gente? Tudo é assim, esse que é o problema, né? São todos os dados que a gente está discutindo. Aqui é o caso achei interessante mencionar, o Tuca Vieira fez um curso em Paraisópolis, ele fotografou, mas ele também trabalhou com alunos de vários cursos lá, e eles produziram imagens. Isso acho que é um projeto, se ele continua, não sei exatamente como está, esse material deveria ser preservado, porque é uma documentação
feita para as pessoas que moram lá. Acho que é legal a gente conseguir preservar tudo feito digitalmente. E da mesma forma, o Tuca Vieira tem um trabalho pessoal de documentação que é até extensa da cidade de São Paulo, mas também do Brasil, que também é um trabalho que eu acho que representa uma documentação importante. Daqui a 100 anos, ou até menos, enfim, vai ser incrível ter acesso a esse material, daqui a 50 anos, porque é um material muito importante da documentação periférica até da cidade, de tudo, né? Então, são coisas assim que a gente pensa. Tem esse livro está disponível, não está em português, mas tem PDF na internet, chama A Teoria e a Craft. É difícil traduzir, é um trabalho manual, né? A ideia, mas é como se fosse artesão, né? Porque a ideia de cuidar disso, você tem que ser quase que um artesão. A teoria e o conceito de artesão de preservação digital, do Trevor Owens. E no começo do livro ele fala de 16 axiomas, né, sobre preservação digital, no fundo, sobre essa guarda da fotografia na ato digital, dos documentos na ato digitais, da produção na ato digital, né, tudo, lembrando, como eu falei no começo, tudo acaba sendo digital. E ele fala, eu separei algumas aqui que eu gosto muito, e ele fala, são as instituições que tornam possível a preservação, né? Não podemos achar que o indivíduo vai dar conta, né? Achar que todo mundo individualmente é responsável por guardar, porque, de novo, provavelmente as pessoas não vão dar conta e vão perder coisas, a gente não vai ter isso preservado. Ele fala também, nada tem sido preservado, temos somente coisas sendo preservadas. Acho que isso é geral para até coisas analógicas, né, físicas, mas a ideia disso é que é um trabalho contínuo. E eu vejo ainda, às vezes, diretores ou pessoas de liderança em arquivos ou museus acharem que eu vou investir, sei lá, 3 milhões de reais e pronto, eu preservei meus dados digitais. Não, né? Quer dizer, exatamente, as coisas estão sendo preservadas. Então, 3 milhões é importante para fazer esse processo, mas significa que mais para frente eu vou precisar de 5 milhões e depois talvez de não sei quantos milhões, quer dizer, é uma coisa contínua, e é importante que as pessoas entendam isso, porque isso muda de figura, porque não é um gasto, eu compro e depois eu me livrei desse problema. Não funciona assim. Acumulação, o armazenamento não é preservação. Então, é isso outra coisa. O que quer dizer isso? Simplesmente guardar em HD, botar num acervo, botar na prateleira e dizer que está preservando, não, na verdade, hoje a gente pensa claramente que a gente preserva para dar acesso. Né? Acessibilidade é a palavra mais importante. As pessoas poderem ter acesso ao que você está guardando é a coisa mais fundamental e é o que dá sentido à guarda. Né? Porque se você está guardando essas coisas e você dá acesso, as pessoas podem dizer, que legal, tem um lugar guardando isso. Esse lugar precisa existir. Né? É importante que exista. Eu preciso batalhar para que esse lugar tenha recursos, porque o trabalho que eles fazem é importante. Se a gente tem guarda e simplesmente fica guardando lá um monte de coisa e ninguém vê, ninguém acessa, ele acaba sendo um material, como a gente falou antes, tipo um arquivo morto e talvez não tenha nem razão de existir. Tá certo? A preservação digital é sobre fazer o melhor uso de seus recursos para mitigar as situações de maior risco. Isso é importante. Nós não temos recursos ilimitados, ninguém tem. Então, a gente não pode chorar pitanga e dizer, se eu tivesse. Não, veja o que você tem e faz o melhor com o que você tem. E batalha para ter mais, se for necessário. Mas é isso, a gente pode fazer algo importante com um pouco que a gente tem. É importante isso. E eu acho que eu vou pular a 12, vou para o 14, nós estamos ficando sem tempo. Temos que aceitar e abraçar o filete arquivístico. Isso é uma discussão importante. A gente não vai guardar tudo, pode esquecer. Não existe esse conceito de guardar tudo, preservar tudo. A gente tem que ser seletivo e tem que pensar muito na missão da instituição, o que ela faz e o que ela consegue abraçar e pegar esses
filetes. Quer dizer, é uma torta enorme, eu gostaria de guardar tudo, mas eu não tenho condições de guardar tudo, eu quero selecionar o que eu acho importante guardar. Vai ter que ser isso, gente. Não tem como a gente pensar em guardar todas as coleções de todo mundo que já produziu coisa, porque o volume disso é incalculável e os custos seriam incalculáveis. É bem complicado pensar isso. Eu acabo com esse slide, que eu acho que eu já mostrei várias vezes, eu gosto muito. Esse é um grupo da Nova Zelândia, da Universidade de Macei. Eles criaram um grupo chamado o Waka da Memória. E Waka, na cultura maori, é uma canoa. Esse tipo de canoa, sabe aquele que tem a, eu não sei lá como chama, as madeiras para a lateral, para ele se equilibrar. Mas o Waka tem dois conceitos na cultura maori. Ele também é um receptáculo dos tesouros de um chefe, Waka Huia, contendo seus pertencentes valiosos, incluindo penas premiadas. Não é dinheiro e ouro, tá, gente? São coisas valiosas, culturalmente valiosas para aquela cultura, para aquele chefe, para aquele grupo, né? Mas Waka também refere-se a um grupo de pessoas de um mesmo parentesco. Metaforicamente, o grupo Memory Waka é um recipiente da humanidade de ideias e culturas. É também, literalmente, uma forma de viagem para pessoas aliadas a uma causa comum, remando na mesma direção. Eu gosto de pensar que a gente pode pôr coisas nesse Memory Waka para gerações futuras e presentes, no fim. É isso que a gente está fazendo quando a gente pensa em conservação, em garantir que as pessoas tenham acesso ao que é aquilo que a gente define como importante de guardar e preservar. Termino com esse texto do Borges, que me consola, né, porque às vezes parece uma tarefa difícil. Ele fala: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como se fuera pedra la arena. Eu acho bastante legal. Obrigado. Perguntas? Millard, acho que você pode ver, né, se tem no chat algumas perguntas No também. chat ainda Não não. chegou? Não. Enquanto o pessoal vai pensando aí um pouquinho, né, eu vou começar então. À medida que você foi falando, eu fui pensando em várias coisas, e também, assim, à medida que eu fui pensando, você também foi respondendo, né, como a questão das redes sociais, porque realmente a gente fica, né, como arquivista, pensando onde é que vão parar todos esses dados, e se eles vão ter servidor para tudo isso, enfim, é uma coisa que é incalculável, né, de fato. E uma outra questão, na verdade eu estou fazendo algumas observações para depois, se você quiser comentar um pouquinho mais, né, Aham. a questão sempre também para o setor público, que a gente percebe que existe sempre um grande entusiasmo quando se chegam novas maneiras, né, ou de arquivamento, ou de disponibilização da informação, como foi o caso há uns anos atrás, da medida das digitalizações, e a gente sabe dessa importância, né, porque realmente para o acesso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é interessante também, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e isso também eu sempre levo, né, nas questões, a gente levou aqui também da Fundação para o setor público aqui, não é só iniciar esse trabalho de digitalização que estará tudo bem, porque, na verdade, o arquivamento, como ele tem essas etapas, né, na verdade, a digitalização da documentação, mesmo que vá ser disponibilizada, ela é apenas o começo, porque é importante o setor público pensar que ele tem que investir na avaliação, né, da documentação. E como que ele vai... Eu acho que a pergunta também é como é que ele quer usar essa digitalização? Vale a pena digitalizar tudo? Mesmo porque se você digitalizar tudo, não é tudo que vale juridicamente quando é setor público, né? Então, tem a parte histórica, que
como você falou, fazer esse filtro, e a parte pública também, vale a pena? Então, ficar mais atento a essas questões. Bom, enfim, como eu falei, você foi respondendo várias outras, mas eu queria, são curiosidades. Qual é o tamanho dos servidores dessas redes sociais, se você tem alguma dimensão disso? Segundo, um pouco dessa parte de documentação pública, um pouquinho da importância da avaliação, daí a parte arquivística, que as pessoas têm que entender que ela é uma continuação desse trabalho, tem que ser em conjunto, né? É bastante assunto, hein, Aline? Desculpa, mas é só para o Não, pessoal esquentando as turbinas aí, claro, claro. estamos aguardando as perguntas. Não, ah, eu não tenho uma resposta. A gente pode, acho que são reflexões importantes que você está trazendo, muito, né? Ah, eu acho que tem que ter eu acho que falta, né, muitas vezes, para as direções de instituições, uma visão mais global do que significam todas essas coisas, né? Então, eu acho que eu já vi coisas bizarras, por exemplo, num acervo que tinha um monte de negativo, todo jogado, estufado, uma coisa horrorosa, e parece que o diretor queria tirar tudo aquilo lá, digitalizar e jogar tudo de volta no armário, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que falta uma educação mesmo pelas pessoas que estão trabalhando com isso, para que as pessoas que às vezes estão tomando a liderança e as decisões possam entender melhor o que significa isso. Também, de novo, eu falei na palestra, já ouvi as pessoas dizendo, então, agora que eu gastei tanto, então acabou, né? Eu fiz a preservação digital. É isso, é uma pessoa que acha, de fato, ela não é culpada de achar isso. É quase assim, eu construí o prédio para pôr a biblioteca, então, beleza, não preciso construir outro prédio para a biblioteca. Né? E daí talvez até ache, tá bom, eu preciso ter uma manutenção do equipamento de ar-condicionado, mas é um gasto menor. Então, são essas coisas que eu acho que a gente precisa se autoeducar e também educar entre a gente e também levar a diretoria, porque são decisões, né? Quer dizer, a ideia, o conceito da digitalização, ela é importante, porque a gente sabe que é difícil as pessoas irem, não dá para todo mundo ir pessoalmente, ver todos os documentos que a gente não tem braços para isso, muitas vezes, né, de estar recebendo gente o tempo todo e mostrando coisas, e cada um quer ver um negócio e tal. Eu acho que muitos lugares têm esse serviço, acho que é importante a gente manter, mas é muito importante dar acesso, e a gente pensa em acesso também como uma coisa, não é local, ela é geral, quer dizer, alguém do Brasil pode acessar esse documento, né? A gente está vendo cada vez mais essa necessidade de poder ver, pesquisar, e quase há um conceito, né? Não vou dizer que tem, mas muita gente acha que o que está na internet que é o que existe, e a gente sabe que tem milhões de coisas que não estão na internet que existem, né? Agora, tem que fazer um estudo muito claro. Eu estava numa palestra umas semanas atrás com um moderador e uma pessoa de uma biblioteca da Califórnia tem uma coleção incrível de livros. O diretor perguntou, e aí, eu quero saber quanto tempo vai demorar para digitalizar toda a biblioteca, basicamente. Quanto vai custar, né? Aí ele fez lá um levantamento e ia demorar 144 anos para digitalizar toda a biblioteca, né? Aí você fica pensando, não faz sentido fazer isso, né? Talvez poderia fazer sentido digitalizar parte da biblioteca, ou coleções, enfim, mas tem coisas que mesmo na digitalização, eles têm livros de penas de aves. Uma digitalização disso não vai ficar bom, entendeu? A pena da ave é muito, a pessoa tem que ver, né? E quem está interessado em saber tem que ir lá ver. Então, ele estava discutindo essa questão. Então, acho que são importantes decisões de entender o que tem, entender o que significa digitalizar, qual é a conta, tem que fazer um pouco de matemática nisso também, né? O que significa guardar isso, ter isso, como que vai fazer, e conversar com a direção, enfim, para entender qual é o investimento, o interesse, para que vai usar. Também não adianta digitalizar coisa
e colocar na internet e ninguém usa para nada. E isso é um grande problema. Mas a gente tem, o último cálculo que eu vi, eu não lembro agora, eu acho que ativos tem mais ou menos 350 milhões de páginas na internet, mas tem quase 2 trilhões de páginas na internet hoje. Então, assim, tem muita página de internet, tem muita concorrência, né? Tem milhões de coisas que você pode ver na internet que, de alguma forma ou outra, podem ser mais divertidos ou de entretenimento que ir num acervo, ou num arquivo, ou num museu e olhar a coleção online, né? Então, eu acho que é real a gente pensar nisso. O que as pessoas querem? Como que a gente pode tornar o que a gente tem interessante? São desafios, né? Como é que a gente... a escola é um ótimo lugar, né? Porque a escola estuda, né? As crianças estão estudando história, podem usar muita coisa que a gente tem em sala de aula para pesquisa, e isso pode ser um bom lugar de, inclusive, educar as crianças da importância de ter um acervo local que tem informações, que tem documentos que elas não sabiam, e de repente elas passam a entender que aquilo é um lugar importante, que deve ser preservado e deve existir, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Eu acho que a gente passou da era de, né, dar acesso e achar que todo mundo vem correndo para assistir. Essas são as dificuldades, né? Sim, sim. Millard, com relação à parte da avaliação também, eu acho que assim, eu não sei, você poderia contar a sua experiência com outros arquivos e museus também, né, pelo mundo aí. Você percebe que as pessoas também nessa parte de avaliação, da gestão documental, que é necessário fazer esse acompanhamento em conjunto com essa digitalização, essa seleção também, as pessoas conseguem preservar por um determinado momento da sua utilidade, quando é necessário apenas o acesso, diferente dessa preservação histórica, né, vamos dizer assim, ou não, você vê que esse trabalho ainda está caminhando lentamente agora. Não, acho que a gente está evoluindo. Acho que, de forma geral, no Brasil também tem muita evolução nessa área. Felizmente, tem muita gente discutindo, falando, conversando, tem muita coisa acontecendo já, né? Eu acho que na área arquivística a gente evoluiu bastante. Tem muita questão sobre autenticidade, sistemas de garantir a autenticidade de documento. Acho que a gente evoluiu, né? Agora é um trabalho, É, né? mas o pessoal guarda por um determinado período ou isso A não parte digital, você está é falando. parte digital? Porque também cabe aí com a avaliação, né? Eu acho que tem, a gente está implementando no MS uma tabela de temporalidade. Então, acho que tem que ter esse entendimento, o que é um documento arquivístico permanente, né? O que tem importância como um documento intermediário, o que é permanente. Acho que essa questão, de forma geral, ela permeia tudo. Né? Então, acho que se a gente está digitalizando um objeto que é permanente, a gente entende que a digitalização também é permanente, a não ser que a gente tenha que migrar isso para um outro formato, ou a gente entender que daqui a 20 anos a qualidade é tão ruim que a gente quer fazer de novo, tá certo? Porque é o que aconteceu em muitos lugares, né? Começaram a digitalizar em 2000 e pouco, e depois tinha coisa muito melhor em 2020 que dava uma qualidade muito mais incrível. Então, eu acho que esse equilíbrio, muitas vezes a gente quer o acesso, muitas vezes é para ler, para poder ver o que é. A qualidade nem sempre é a melhor, quer dizer, tem que ser a coisa mais importante, porque pode ser muito caro digitalizar com alta qualidade. E, por exemplo, a gente sabe, sei lá, você tem uma coleção de jornais, documentos, é importante que as pessoas possam ler, né? Se a cor está um pouco diferente, se, entendeu? Se a qualidade não é exatamente, mas ainda dá para ler, ele serviu sua função. Então, acho que tem, enquanto ele puder servir essa função, ele é um documento que deve ser preservado, né? Alguns documentos mais históricos, que têm talvez uma importância muito, muito para o próprio arquivo maior,
poderiam ser digitalizados com uma qualidade enorme, porque eles são documentos incríveis e que vocês podem fazer um pôster, sei lá, né? Mas não seria tudo assim, né? Então, acho que um pouco essas são as decisões, né? Mas normalmente do que a gente produz. Agora, se a gente é um museu, um acervo, um arquivo, enfim, que recebe material da comunidade, aí tem que pensar um pouco como lidar com isso, tá certo? O que que a gente vai considerar que a gente vai guardar? Nós vamos guardar tudo que a gente vai receber. Se você tem um fotógrafo na prefeitura que está produzindo material, nós vamos guardar tudo que esse ou essa fotógrafa vai produzir, né? Isso é uma boa pergunta, né? Porque normalmente a gente hoje já pensa numa triagem, que essa pessoa que está produzindo possa já reduzir o material que vai realmente entrar e fazer não deixar para depois, não dar o problema para outra pessoa, Sim, né? passar Não para passa, frente. tipo, não quero nem saber. Ela essa pessoa que fez a documentação é a melhor pessoa para também ajudar a pensar, decidir com orientação, claro, né? E acho que aí você tem critérios do que interessa documentar, né? Enfim, sempre tem riscos, né? Porque quando eu falei em guardar um filete das coisas e não guardar tudo, eu estou falando de forma geral do que a nossa sociedade produz, etc. Muita gente vai dizer, não, mas sabe, você corre o risco de a gente usa a palavra silenciamento, né? A gente silencia o que a gente não preserva e não guarda. Ele some, né? A história sempre fez isso, né? E eu acho que a gente corre risco de ter isso, por exemplo, os grandes arquivos do mundo, os grandes museus, bibliotecas que têm recurso, vão preservar o que interessa para essas instituições, né? Sei lá, um arquivo em Angola que sofre para preservar a história local pode não conseguir preservar a história local produzida atualmente porque não tem recursos e vai sumir, vai ser silenciada. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente pensa no mundo que a gente gostaria que fosse tivesse mais equidade, né? Entre todos os povos, etc. Existe um problema gravíssimo de desigualdade na questão da preservação de dados digitais, porque requer condições. E se tiver um setor público, né, que tiver interesse em mitigar essas diferenças e garantir que trabalhos de pequenos coletivos sejam preservados, porque é interessante o trabalho que fazem, enfim, pode ajudar a não silenciar essas histórias. Mas é problemático isso, né? Sim. Você perguntou Aline, você perguntou do tamanho dos Eu não servidores. sei se você É, consegue mensurar, porque é uma curiosidade que fica, né, rondando na cabeça. é, não, ninguém sabe ao certo porque não é publicado, mas, por exemplo, são muitos, né? Quer dizer, Google tem servidores espalhados pelo mundo inteiro, né? E um servidor é um negócio gigante, né? São corredores e corredores, são milhões de HDs, nem milhares, né? Ah, e, e é uma coisa que precisa de muita energia, acho que é outro problema, né? Quer dizer, gasta muita energia porque os HDs estão girando 24 horas por dia e gera calor. Você imagina, milhões de HDs girando. Então tem que ter uma refrigeração diária enorme para manter aquilo. Normalmente a temperatura é fria, tipo 10 graus, né? Então é caro para manter o negócio 10 graus, frio. E também é caro mantendo milhões de HDs girando o tempo todo, toda essa energia. Então, é um gasto energético enorme ah, há um movimento, né, lento, mas já acontecendo, de transformar esses data centers em áreas que usam só energia renovável, com energia solar, energia eólica, alguns com energia hidráulica ou misto de energias. Então, talvez isso melhore com o tempo, ainda não é uma coisa que funciona, mas acho que é um problema grande, quando a gente pensa no mundo cada vez mais. A gente brinca, né?
isso é a nuvem, na verdade, né? A nuvem que a gente fala é guardar no chão, num negócio físico, num servidor. Sim, Então, a gente fala que a gente guarda na nuvem de CO2, né? Porque a nuvem que gera é de CO2. nossa, É nossa. muito, a pegada de carbono é enorme hoje, né? Eu acho que vamos torcer para que a gente consiga salvar o planeta dentro disso tudo, né? Enfim, e que isso possa, a gente possa ter guardas melhores. E tudo é replicado, né? Então, assim, tudo que você guarda num lugar é também guardado em outro e também guardado em fita, por exemplo, num outro lugar que está desconectado. Mas também não deixa de ser frágil, porque qualquer cadeia que, né, pode corromper isso, é quase aquele joguinho de dominó, né? Você empurra um negócio, vai caindo tudo, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente entender essa questão de uma certa fragilidade desse universo que a gente vive. Ah, vamos ver se no chat chegou mais alguma pergunta. Chegou para você, Miller? Alguma? Não, Não? é É, todo mundo sem quietinho. é, bom, a gente vai finalizando, só para agora uma última só curiosidade, não é curiosidade, mas é um comentário também, porque é interessante, eu vou aproveitar a palestra, vou aproveitar Tá, bastante. claro. Que é uma coisa que a gente também conversa aqui entre os setores, né, os profissionais envolvidos, então, porque também essa ideia da nuvem, as pessoas acham que tudo é armazenamento, você está em um arquivo, em um museu ou uma biblioteca, e é sempre essa ideia de senso comum, mas está tudo resolvido, é só nuvem. Quando que, na verdade, eu acredito também que, assim, nós temos que preparar essas instituições com guardas digitais, e você tem que pensar de acordo com cada projeto, né? Cada projeto você tem que alinhar ali, e não é só, de repente, não sei se é só a nuvem, mas tem alguns outros storages, né, que você pode. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é Ótimo. Não, uma não, dúvida que as pessoas perguntam isso é um bastante. ótimo, não, legal, Aline, é uma questão importante. Acho que a indústria já vendeu, eu não sei se, eu precisava achar esses programas e guardar, porque seria legal de mostrar. Era uma cena, sei lá, de um monte de máquina, uma zona de máquina, cabo, não sei o quê, e que era uma coisa assim complexa, difícil, e de repente você entra na sala e tá tudo lindo, limpo, não tem nada, e tipo, não, agora tá tudo na nuvem. A nuvem, puta, que é uma É, maravilha, né? Quer dizer, existe muita ideia da indústria de vender a nuvem como uma grande solução, eu acho que tem que pensar, a gente fala muito no mínimo, né? A gente usa uma expressão, eu vou falar aqui, 3, 2, 1, 1, 0, tá? Então, no mínimo 3 cópias, tá? uhum, 2 cópias, no mínimo, não poderia ser tudo no mesmo sistema, tá? Então, no mínimo, 2 sistemas diferentes, tá? Para não ter tudo na mesma coisa. Então, eu não poderia pôr 3 cópias na nuvem, porque é um sistema, tá sim, certo? Seria arriscado. Ah, um, uma cópia tem que estar off-site. Off-site significa não no mesmo lugar. Então, se eu estou num prédio onde tem um HD e minha outra cópia vai estar talvez no outro lado da cidade, em outro lugar. Se acontecer, a gente sempre pensa em risco, né? Se acontecer algum incêndio, algum roubo, não vai levar tudo, porque tem uma cópia em outro lugar. A nuvem pode ser esse lugar off-site, tá certo? Ela poderia funcionar como uma cópia off-site, porque está na nuvem, tá? E a nuvem se espalha em alguns lugares diversos, você nunca sabe direito, enfim, eles não vão te falar, né? Mas ah, a gente tem Google em Alphaville, então pode ficar uma cópia em Alphaville, mas pode ficar uma cópia na Califórnia, por exemplo, algum outro lugar. Ah, e aí o outro é offline. E isso é um dado muito importante que muita gente esquece. Offline significa não conectado à rede, tá certo? Não disponível a hackeamento de qualquer tipo. Tá aumentando absurdamente. Tá? A pandemia foi eu acho que foi o fogo em palha que começou
todo mundo na internet, começou o hackeamento, explodiu na época da pandemia, porque estava todo mundo online, gente que nunca teve, enfim, e hoje é um negócio absurdo, né, de milhões de e-mails que você recebe. Clica aqui para ver esse vídeo. É tudo pirataria tentando pescar você para poder roubar seus dados, etc. E a tendência, agora com o desenvolvimento da inteligência artificial, é isso ficar cada vez pior e cada vez melhor, né? Quer dizer, cada vez mais fácil de enganar e roubar dados. Então, dados que estão na nuvem, inclusive, correm esse risco, né? Por maior segurança que as empresas tenham, e mesmo dados nossos, que a gente guarda num servidor com acesso pela internet, também correm esses riscos. Então, tem que ter uma cópia desconectada de tudo isso, totalmente fora, tá certo? Um HD externo que não está conectado, não está plugado em nenhum, é uma cópia offline, ela está desconectada. Se acontece alguma coisa na sua rede, você tem esses dados, você pode recuperar e copiar tudo de novo. Então, assim, ransomware, que o pessoal criptografa seus dados e pede uma grana em troca, né, pede para você poder liberar seus dados. Se você tiver uma cópia offline, você fala, tudo bem, formata tudo, né, e copia de volta dos dados que você tem formatado. Então, de qualquer forma, uma das coisas interessantes de nuvem, então, eu acho que nuvem pode ser uma opção de uma dessas cópias, né? A gente fala em 3 cópias, porque tem uma coisa boa da nuvem, de forma geral, com tudo funcionando, a nuvem, eles trabalham com alta tecnologia, com pessoas muito qualificadas, que é algo que a gente não necessariamente a nível individual consegue fazer, ou a nível local, sabe? Você ter a melhor equipe, sabe? Ter o melhor equipamento, tecnologia, é muito caro isso. A nuvem consegue fazer isso num custo mais acessível, porque ela tem milhões de usuários. Então, isso dilui o custo. Então, a nuvem não é ruim nesse sentido, mas ela é ruim porque ela é uma cópia online, tá certo? E isso tem essas fragilidades do sistema online, tem as fragilidades de ter hackeamento, né? E você ter seus dados acessados ou alterados, tem a questão da segurança dos dados, dependendo dos dados que você tem, eles podem ter dados muito confidenciais, enfim, ou documentos que talvez não possam ser acessados por questões de privacidade, enfim. Então, isso é uma questão, né? Agora, eu acho que muita gente tem partido para esses formatos mais híbridos de considerar a nuvem como uma opção dentro dessas 3, mas ainda assim teria que ter uma cópia offline, né? Porque a nuvem é online, né? Então, E quase que também é uma preocupação de se criar nas instituições essas, vamos dizer, salas, guardas digitais, né? Porque as instituições parece que não, elas têm que caminhar para essa preparação, né? Ou se não tem. é, Millard, eu não sei se já, bom, por aqui não temos mais nenhuma, não sei se tem por aí, e o nosso tempo também já está se já foi, esgotando. isso. Tá bom. Infelizmente, mas, nossa, foi um prazer enorme ter você na nossa programação. O Ok. Arquivo Público Histórico da Fundação Pro Memória agradece, e, e gostaríamos de encerrar, então, com chave de ouro aqui esse nosso primeiro dia. Obrigado. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigado pela atenção. Valeu, Aline. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado. Perfeito, obrigada.